Então, essa discussão que é a comunicação, sem acho que a gente chegar a algum consenso, sempre vai ter essa coisa de ter esse ar meio rarefeito, assim, para você discutir qualquer coisa. Não que eu acho que consenso seja a palavra adequada, de jeito nenhum, mas enfim, se estabelecer o que é, por exemplo, nas palavras que têm sido utilizadas dentro do GT, o que é diversidade e o que é dispersão. Né? Porque diversidade tudo bem, é admissível, é interessante que haja uma diversidade de perspectivas, mas a dispersão no sentido de que, bom, então pode-se falar de qualquer coisa, então né, se perde a especificidade da área de comunicação. Bom, então pode ser sociologia, pode ser antropologia, se a gente está falando social, quer dizer, então se não há uma distinção entre comunicação, né, e o social, podemos falar também do social. Então aí de repente a sociologia também tem, né, ciências sociais teria a possibilidade de falar de comunicação, como até tem essa liberdade, mas se a gente for pensar em termos de campo, né, o campo fica não delimitado. Acho que tem que ter uma delimitação do campo e para isso é preciso saber o que se entende minimamente por comunicação e o que minimamente se entende por esse objeto, né, da comunicação. Os chamados meios técnicos de comunicação, que enfim, né, naquele momento ainda se falava dentro do GT sem tanta preocupação, né? Você podia falar mais à vontade de meios técnicos de comunicação e se era entendido nesse sentido. Eles não davam conta de captar uma série de questões ligadas a fenômenos comunicacionais, ou seja, eu entendo um pouco, claro, assim, de uma maneira muito resumida, né, essas tecnologias da comunicação como máquinas de visibilidade, né? Na verdade é uma maneira de você se tornar visível, visível no sentido amplo da palavra, não só na questão da imagem, claro que fortemente na questão da imagem, do visual mesmo, mas visibilidade eu estou usando no sentido de se tornar, passível, né, de ser multiplicado, né? Tem muito, para mim, essa questão passava muito pela questão da reprodutibilidade técnica, né, do Benjamin, da teoria crítica. Isso é muito claro, para mim há uma especificidade sim, né? Esse objeto, assim, há uma mudança que na verdade é uma mudança de matriz espaço-temporal, gravada uma imagem, a partir do momento que é possível você gravar o som e gravar a imagem e reproduzir isso tecnicamente, você altera completamente a matriz espaço-temporal, ou seja, esse tempo aqui nosso, ele passa a ser outro, né? Ou seja, isso aqui de repente está sendo recortado e vai poder, né, aparecer, enfim, em várias situações, em vários contextos diferentes, vai chegar, enfim, as pessoas vão ter acesso a isso e praticamente a gente sabe, tudo que a gente sabe a respeito do mundo é através dos meios de comunicação, né? Enfim, você fica sabendo. Eu gostaria de fazer, nesse momento, uma interlocução de novo com a teoria crítica, né? Tentar buscar dentro da teoria crítica elementos que pudessem responder a as demandas atuais, entende assim? E quando eu estou falando de teoria crítica, eu estou obviamente incluindo o Benjamin, né, nessa questão. E eu acabei, na verdade, trabalhando com o conceito também, nesse processo de transição, com o conceito que eu estou chamando de estrangeiro. Eu acho que essa dificuldade do estrangeiro é de você se comunicar com aquilo que você, de alguma maneira, desconhece, por diferente. Estou fazendo uma simplificação muito grande. E, ao mesmo tempo, a importância desse diferente. Quer dizer, quando você consegue traduzir essa diferença para o seu contexto, ela é muito importante. Aí que você consegue ter essa informação nova. Essa é bem a minha linha de pesquisa. Na verdade, é uma continuidade. O problema do ruído é negativo dentro da concepção da emissão-recepção. Eu nunca considerei ele negativo, na verdade. É um problema, mas assim, esse negativo não é negativo necessariamente. Ele pode ser, o ruído é importante para a comunicação, num certo sentido, porque ele pode trazer essa informação nova. No meu caso específico, da minha linha de pesquisa, o que aconteceu é que ela também desaparece porque eu mudei de linha de pesquisa, eu fui para a semiótica. Porque, enfim, passei a trabalhar com a questão da semiótica, a Ariane Machado passou a me orientar, que é uma pessoa que trabalha com semiótica da cultura, que tem uma especificidade. A questão da invisibilidade passou um pouco a ser, dentro do contexto da semiótica do Lott, uma questão da intraduzibilidade, a questão
da imprevisibilidade, enfim, são coisas que o Lotman considera. E no meu caso não é a intenção apresentar a teoria do Lotman para a discussão, em que foi isso que acabou sendo tomado, assim. Então, assim, o sistema é aberto, o sistema é fechado, enfim, ficou uma discussão que era o que não me interessava. A discussão que me interessava era a seguinte, era a ideia de procurar entender os sistemas de comunicação, porque daí o Lotman trabalha com a perspectiva de sistema, era evitar o que eu consideraria duas coisas negativas. Você tem um ambiente de escassez de informação, né, onde não há, né, você não tem acesso, vamos simplificar um pouco assim, mas assim, você não dispõe de informação suficiente para, enfim, realizar, enfim, que seria semioses, alguma coisa desse tipo. E a questão da abundância, ou seja, na verdade você tem uma quantidade enorme de informações e você não tem tempo de processá-las, né? Você, por diversos motivos, você não consegue processar, que é um sintoma mais ou menos contemporâneo, né, do que a gente viveria hoje, ou seja, uma quantidade avassaladora de informação e você, na verdade, só repassa essa informação, né? Ou seja, há um aumento que eu colocava como aumento quantitativo de textos. Ou seja, você pega uma coisa, enfim, a ideia é você copia, repassa, você não tem um trabalho de tradução dessas informações para o teu contexto, analisar isso dentro do seu próprio contexto, ou seja, um trabalho propriamente isso que eu chamaria de semiótico, enfim, daí talvez se tivesse aqui outras pessoas iam discordar que esse é o trabalho semiótico, né? Mas eu entendo isso como um trabalho semiótico, esse trabalho de você traduzir, né, um determinado texto de cultura para o seu contexto, né? Ou, enfim, a questão também, como eu falei, em sistemas como de música para dança, enfim. Mas vamos pensar em termos de contexto, seria isso. Então a abundância não te dá a possibilidade de você fazer essa tradução. E a escassez também não, são dois extremos. A minha proposição era no sentido de pensar, né, de como Lotman, a princípio, não separaria a questão da abundância da diversidade, e que me parece uma questão essencial, que era isso que eu queria discutir, era pensar se a diversidade justamente não vem de um certo, digamos, equilíbrio entre essa questão, né, da abundância e da escassez, na verdade. Ou seja, se você tem muita informação, isso não é positivo, assim como você ter pouca informação não é positivo. E a correlação que eu queria fazer, mas isso era só um norte para as minhas pesquisas, era de que essa ideia de diversidade pudesse ser um critério qualitativo dos processos comunicacionais, entende? Ou seja, pensar na qualidade dessa informação que você está recebendo, né? E que, de alguma maneira, eu não sei, pelo menos essa é a minha perspectiva, eu acho isso ausente das discussões, um pouco, que tem ocorrido. Quer dizer, ou as pessoas não estão preocupadas com isso, ou então estão preocupadas em entender, enfim, que uma discussão talvez um pouco, às vezes, abstrata demais, que eu acho importante, eu acho fundamental como reflexão, mas assim, que não trabalhava com alguns objetos, né, empíricos para a gente ver como é que essa questão da diversidade podia aparecer. Esses processos, enfim, de transformação da cultura, de alguma maneira, ocorrem, enfim, sem uma resistência, ou seja, parece que essa questão que, enfim, foi falado lá acho que não citei nesse artigo a questão do processo explosivo, mas essa ideia de que a introdução da informação nova, que seria o processo explosivo para o Lotman, eu achava, na minha leitura, que ele via isso com uma certa facilidade de ocorrer, ou ao contrário, ou seja, eu vejo com uma grande dificuldade. Eu acho que o estrangeiro é visto com hostilidade pelo sistema que você está observando, ou seja, depende do que você está observando. Então, se eu estou observando uma determinada realidade, aquilo que está para fora, que é o outro, o alheio, enfim, que estamos chamando de estrangeiro, eu acho que ele provoca, a primeira reação é de hostilidade a isso. Uma das funções da memória é conservar a informação. Se ela conserva a informação, ela tem uma função ali, digamos, de manter o equilíbrio do sistema, né? Ou seja, manter aquelas informações para que o novo não, de alguma maneira, não seja fácil de entrar, porque isso desorganiza o sistema. A memória, na verdade, ela é conservadora. Não que ela não crie também, aí o dispositivo é mais complexo, enfim, teria que desenvolver, mas o que a gente tem é uma série de padrões estabelecidos do que é certo e o que é errado, certo? E esses padrões, o que eu estou falando, que na verdade já estão armazenados na nossa memória. A memória armazena isso, os padrões do que é do estabelecido, que está ali assentado.
Então é um pouco isso que eu estou tentando mostrar, só que em termos de sistema, estou colocando no plano pessoal. É a nossa memória que a gente que diz, porque se a gente percebe, tenta imaginar se não tivesse memória, né? O que aconteceria? O novo apareceria sempre, né? Porque agora eu virei para cá, não sei mais quem são vocês. Então vai ser um novo o tempo todo, vai me surpreender o tempo todo. O que faz com que eu tenha uma certa estabilidade é a memória, ou seja, eu consigo reconhecer, sei que vocês são seres humanos, eu estou aqui em Belém, isso dá uma estabilidade para mim e ao mesmo tempo para que eu possa entender e compreender o mundo. Senão seria, imagina que loucura, você tira a memória, você estaria sempre recebendo informação nova, né? Tendo que processar sempre essas informações. O que eu estou colocando, então, na verdade, como função da memória é essa função, digamos, conservadora. E é lógico que você pode pensar isso em termos de memória, em termos de cultura, e não no plano pessoal. Essa é a proposição. Se houvesse esse equilíbrio entre essa função tradutora da fronteira com a conservadora da memória, a memória forte vai permitir maior seletividade da fronteira. E a fronteira, a função é traduzir. Se houver um equilíbrio, a informação que entra, ela entra com maior qualidade.